Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Sando, conte a sua história, tá? Caso vocês queiram enviar aí a história de vocês para a gente contar, para vocês receberem aí um carinho aí no coração, né? Deixar o coração quentinho, né? Com as mensagens dos nossos leitores, dos nossos ouvintes, tá? Manda pra gente, é sua história sem cortes, @gmail.com. Bom, eu escolhi essa história, primeiro, porque ela parece muito com algo que aconteceu na minha vida. Aliás, quando eu li essa história, me deu vários gatilhos, né? Eu respirei fundo, inclusive, eu fiquei assim, até, como que eu posso dizer? Eu fiquei chocada, assim, de ver como que o mundo, ele traz, assim, histórias tão parecidas de vida, né? E me acalentou ao mesmo tempo por saber que o que eu vivi, não foi só eu que tive um bom coração, na verdade, né? Eu acho que muitas pessoas também têm um bom coração. E hoje quem escreve pra gente é a Larissa, né? A Larissa, né? Ela nasceu no interior de São Paulo, hoje ela já é uma mulher, né? Com mais de 45 anos. E atualmente ela vive fora do país, ela não vive mais no Brasil, ela resolveu ir para a Europa, né? Então, em 2002, quando a Larissa resolveu ir para a Europa, né? A primeira coisa que ela pensou foi: bom, eu vou, espero me estabelecer, né? E vejo se é isso mesmo que eu quero para minha vida. E foi exatamente isso que a Larissa fez. Ela foi, entrou na Europa, né? Se estabilizou. O começo não foi fácil para ela. Ela diz aqui para nós que foi muito difícil, foi um pouco complicado, mas ela conseguiu se estabelecer lá, fez boas amizades, né? E após ela estar estabelecida, passou-se mais ou menos um ano, ela conheceu uma pessoa, né? Eu já troquei aqui todos os nomes, porque muitas vezes as pessoas que estão ouvindo a história pode ser que se identifique e fale, nossa, mas essa é a história daquela pessoa, né? Então, por isso eu troquei os nomes. Eu também estou trocando algumas coisinhas aqui, né? O local, por exemplo, né? Para que as pessoas não realmente não se identifiquem, né? Então a Larissa, depois de algum tempo lá na Europa, né, ela conheceu o Joel, né? Os dois namoraram, noivaram e se casaram. E após eles se casarem, né, eles começaram a pensar, né, poxa, eu tenho as minhas coisas no Brasil, né, e a gente está vivendo aqui. E eles passaram pela cabeça deles a seguinte possibilidade: por que não morar aqui na Europa ao invés de morar no Brasil? Até porque eles tinham recém-casados, né? Aí muito pouco tempo de casados, eles pensavam em ter filhos, em dar uma vida assim boa para os filhos, né? Quando viessem os filhos, né? E então eles decidiram, na verdade, se desfazer das coisas que eles tinham no Brasil, até para não deixar nenhum tipo assim de coisas pendentes para que outras pessoas pudessem resolver. Então a Larissa, ela tinha uma casa no Brasil. E ela resolveu então que ela colocaria essa casa à venda e com o dinheiro dessa casa, ela converteria e ajudaria ela a comprar uma outra casa, mas na Europa, ela com o marido. Então, o primeiro passo da Larissa foi comunicar às pessoas ali, né, do bairro dela, da família, que ela estava vendendo aquela casa, para que, se possivelmente alguém ali do próprio bairro, né, se interessasse, ou um que comenta com o outro, né, e também ela colocou lá uma plaquinha na casa, né, ela pediu para alguém que estava lá no Brasil, né, um dos familiares, colocar ali uma plaquinha ali de vende. E para surpresa da Larissa, uma amiga dela de infância, uma amiga dela assim muito querida, que sempre falava com ela, né? É,
esboçou assim a vontade, né, o desejo de ter aquela casa. E ela falou assim: "Olha, Larissa, eu estou muito interessada na sua casa, né? Vamos aí dar o nome dessa amiga de Marta, né?" Aí a Larissa ficou super feliz, né? Porque ela já conhecia a Marta há muito tempo. A Marta também já era casada. A Marta tinha duas filhinhas, né? Duas menininhas gêmeas, né? E aí então ficou combinado assim. A Larissa disse para Marta: "Olha, Marta, eu vou me organizar aqui então. E aí eu vou até o Brasil, né? E como você já tem o dinheiro, porque uma das coisas que chamou a atenção na Larissa, em relação a vender para Marta, foi que a Marta, né, após a Larissa ter falado o valor da casa, a Marta disse: "Olha, eu já tenho esse valor na minha conta." Então a Larissa ficou super animada, né? Porque aí pensa, você vende uma casa, você já tem ali, né, o valor completo, né? É tudo muito rápido. Você vai no cartório, você passa a escritura, né? Você recebe seu dinheiro e pronto, acabou. Então, após 3 meses dessa primeira conversa, a Marta conseguiu. A Marta não, desculpa, a Larissa. A Larissa conseguiu ir para o Brasil, né? Ela deixou tudo organizado, o marido ficou tomando conta da casa, ela conseguiu uma dispensa no trabalho, né? E aí ela foi para o Brasil para resolver essa questão da casa. Ela chegou no Brasil e ela entrou em contato com a Marta e ela disse: "Olha, Marta, eu já estou no Brasil." A Marta só disse: "Ah, tudo bem." E aí ela imaginou, bom, ela vai entrar em contato depois, né? Porque o primeiro momento é só comunicar, né? Que você tá ali, que você já está disposta a ir lá, a fazer o que tem que ser feito, né? Até para você ficar mais tranquilo e poder fazer outras coisas. Então, a Larissa, ela nesses primeiros dias, ela não se preocupou. Só que passou uma semana e nada da Marta entrar em contato. Passou 9 dias, 10 dias, 11 dias. Aí a Larissa começou a se preocupar. Então a Larissa, sem avisar, ela disse: "Vou na casa da Marta porque nós precisamos resolver essa questão." E foi exatamente isso que ela fez. Ela foi pessoalmente na casa da Marta para conversar com a Marta para que elas pudessem resolver aquela situação. Quando ela chegou na casa da Marta, a Marta, assim, ela demonstrou que ela ficou um pouco assustada da Larissa ter chegado lá. Ela nem queria chamar a Larissa para entrar. Só que a Larissa foi muito direta, né? O que eu gosto nas pessoas é isso, quando as pessoas são bem diretas. Então ela foi bem direta e ela disse: "Olha, Marta, eu tenho somente mais alguns dias, né? Eu cheguei com 4 semanas, mas dessas 4 semanas já se foram 12 dias. E eu preciso que a gente resolva essa questão da casa, porque eu já quero voltar com todas as coisas acertadas." Quando ela falou isso, quando a Larissa falou isso, a Marta falou assim: "Olha, então tá, vamos conversar." Daí a Marta chamou ela para entrar, as duas sentaram, conversaram. E ela simplesmente chegou para Larissa e falou assim: "Olha, me desculpa, mas na verdade eu não tenho esse dinheiro. Na verdade, nós íamos fazer um empréstimo. Aliás, a gente já deu entrada nesse empréstimo. E nós esperávamos que esse empréstimo saísse pelos próximos 3 meses, né? Ou seja, já deve estar quase para sair." Bom, a Marta, muito assim, se fazendo de coitada, né? Conseguiu convencer a Larissa de que ela poderia esperar, né? Que seria uma boa compra, porque ela pagaria à vista depois que o empréstimo saísse. Como a Larissa não estava necessitando desse dinheiro naquele momento, ela falou: "Olha, Marta, tudo bem então. Então vamos fazer aí um acordo, né? Mas vamos pedir para alguém fazer esse acordo." O que foi ótimo para ela, né? Porque ela fez um acordo lá de que a Marta pagaria ela pelos próximos 6 meses o valor total. Então, assim,
Para Larissa, o importante era vender aquela casa e não deixar assim afazeres para familiares, para que os familiares não cuidassem, porque na verdade quem estava cuidando de tudo isso era uma irmã da Larissa, né? A Larissa aí já não tinha mais os pais vivos, né? Então ela deixou uma irmã cuidando disso. E a irmã sempre reclamava que um inquilino que não paga, ela sempre reclamava dos problemas que tinha que resolver, né? E, enfim, foi por esse também motivo que ela decidiu vender essa casa. Então ela falou: "Ah, tudo bem então, né, Marta, eu faço esse documento". E foram lá no cartório, fizeram esse documento. E Larissa, com um coração muito bom, né, gente, entregou as chaves para Marta. E ficou combinado que em 6 meses a Marta depositaria essa quantia na conta dela. Bom, Marta voltou para a Europa, continuou a vida dela, né? Marta não, Larissa, né? Larissa voltou para a Europa, continuou a vida dela, né? E o tempo passou, né? Marta muito raramente mandava um e-mail, uma mensagem, né? E até que no último mês, quando deu o quinto mês para Marta pagar essa quantia que ela devia para Larissa, ela, assim, ela não mandava mais mensagem, ela não mandava mais e-mail, ela não fazia mais nada. A Larissa, ela ficou assim meio receiosa, mas falou: ah, não, ela deve estar ocupada, né? Porque afinal de contas, você ter 2 filhos ainda gêmeos, né? 2 menininhas gêmeas. Aí ela ficou tranquila, né? Só que deu 6 meses e Larissa acessou a conta. Quando Larissa acessou a conta, né? Para surpresa dela, Marta não tinha depositado 1 centavo na conta dela. Então ela pensou assim: ah, pode ser que pelo fato dela ter depositado em cheque, talvez se for em cheque, né, demore alguns dias para compensar. Então ela ponderou aí, né, que a moça poderia ter depositado e de repente, né, o banco não ter compensado aquele cheque. Então ela esperou uma semana. Passou-se uma semana, ela acessou novamente a conta dela e nada do dinheiro dela na conta. Foi quando ela falou: não, eu vou ligar para uma pessoa que é muito amiga, mas muito, muito amiga da Marta, né? Que se tem uma pessoa para me falar alguma coisa da Marta, se está acontecendo alguma coisa, se a Marta tá com algum problema, se aconteceu realmente alguma coisa, essa pessoa vai ser essa amiga. Então vamos chamar essa amiga aí de Luana, tá? Daí ela ligou para Luana e ela falou assim: olha, Luana, aconteceu isso, isso, isso. Explicou tudo para Luana, o que tinha acontecido. Foi quando a Luana disse assim: Larissa, mas eles já estão morando na casa e ela já tá com a escritura em mãos. Eu sei disso porque um dia eu estava lá na casa da Marta e a Marta estava resolvendo essa questão e eu cheguei bem nessa hora que ela estava conversando com o marido e eles já estavam com a escritura e ela estava toda feliz, né? Falando que agora, né, a casa já estava no nome dela. Larissa ficou assim desacreditada do que Luana estava falando para ela. Então ela só ouviu, agradeceu tudo e ficou muito preocupada e comentou com uma amiga dela que estava na Europa. Ela falou assim: olha, aconteceu algumas coisas, alguns problemas no Brasil e eu sei que o seu irmão ele é advogado. Será que ele poderia me auxiliar? Ela falou assim: olha, eu vou mandar um e-mail para ele ou vou entrar em contato com ele, daí depois eu te falo. No dia seguinte, essa amiga dela, né, trouxe todos os dados do irmão, o e-mail, tudo, enfim. E ela entrou em contato com esse advogado. E aí ela contou, né, tudo o que havia acontecido. E ele se propôs a ajudá-la, né, para que ela descobrisse o que estava realmente acontecendo. Então, passou-se ali 3 dias depois que ela contou toda a história para o advogado, né? E ela enviou por e-mail também uma foto da escritura que estava com ela. E o advogado entrou em contato com ela e comunicou ela. Disse: olha,
eu sinto muito te informar, mas realmente essa casa está no nome da Marta. E a partir dali, ela tentou ligar para Marta, ela tentou mandar e-mail para Marta, ela tentou contatos com a Marta e nada. Ninguém mais respondia a ela, ninguém. Ela tentou contato com a mãe da Marta, com o pai da Marta, com todo mundo e ninguém mais respondia a ela. Então foi onde ela, juntamente com esse advogado, os dois conversaram. O advogado colocou para ela o que poderia ser feito neste caso, uma vez que ela não assinou documento nenhum, uma vez que ela não esteve no Brasil nesse período para fazer isso, né? Então eles entraram com um processo para reaver a casa. Lembrando que a Marta já estava morando lá, a Marta não pagou pela casa e começou a correr aí o processo. Então foram anos de processo, que totalizou aí 6 anos de processo, até que Marta conseguiu provar que ela não havia assinado nada e que eles haviam falsificado a assinatura dela. Infelizmente, a justiça, como palavras de Larissa, tá, gente? Infelizmente, a justiça no Brasil é muito falha, porque o que eles fizeram é estelionato e eu não tive nem como ser ressarcida do período que eles moraram na minha casa. Isso foram as palavras de Larissa, né? Então, depois de 6 anos, Larissa conseguiu reaver a casa dela, né? Ela foi, né, nas audiências, né? Ela foi em 2 audiências, totalizaram um total aí de 3 ou 4 audiências. E nas últimas 2 ela compareceu pessoalmente e ela ainda tentou questionar essa questão dos 6 anos que Marta morou na casa dela sem pagar absolutamente nada. O advogado de Marta colocou no processo que Marta não havia alugado uma casa, Marta havia comprado uma casa. E, enfim, para não estender mais aquele assunto, Larissa decidiu que já que ela havia conseguido a casa dela de volta, que ela ia deixar isso para lá, porque a vida iria cobrar, o mundo iria dar voltas, o universo iria, de uma certa forma, trazer isso como uma cobrança para a vida de Marta. Enfim, ela pegou a casa dela de volta, ela colocou a casa dela à venda novamente, né? E ela deixou uma coisa clara quando ela colocou a casa dela à venda, que teria que ser uma venda à vista e que se ela estivesse na Europa, a pessoa teria que comprovar que realmente tinha aquele dinheiro. Então Larissa voltou para a Europa, deixou a casa lá com a plaquinha de vende-se, né? E deixou o próprio e-mail dela de contato para que a pessoa pudesse entrar em contato com ela. Inclusive deixou até o número de telefone, né? Para que ela pudesse conversar com a pessoa. E, enfim, chegou uma hora que apareceu uma pessoa para comprar a casa de Larissa, deu tudo certo. A Larissa conseguiu vender a casa dela por um valor justo. Ela conseguiu ter na conta dela aquele valor, mas, gente, ela amargou um prejuízo aí de advogado, ela amargou o prejuízo aí de 6 anos que a pessoa não pagou morando na casa dela. Imagina aí 6 anos de aluguel, né? Quando eu li essa história, eu falei aí, acho que para vocês, que essa história me trouxe muitos gatilhos, porque eu vivi uma situação muito parecida. E foi justamente por isso que eu decidi contar essa história aqui, como uma primeira história do canal Me Conte a Sua História. Então, assim, deixem aí os seus comentários, né, para a Larissa, né? Deixa aí o seu ponto de vista em relação a Marta. E, gente, não confie em 100%. Não é porque é amigo, não é porque é parente, não é porque é uma pessoa que você olha de fora e acha que aquela pessoa vai ser uma pessoa idônea, que ela realmente vai ser uma pessoa que vai cumprir com os seus afazeres ali, né?
Olha o caso da Larissa, uma amiga de infância que ela conhecia desde criança, né? Passou uma rasteira nela, morou 6 anos sem pagar um centavo, né? Hoje a Larissa tá bem. Ela disse que uma outra hora ela vai voltar aqui para contar a história dela com o marido, que é uma história legal, ela fala, né? Já estamos esperando aí, viu? Espero que você venha aqui contar a sua história com o seu marido, né? E falar aí sobre a sua vida, como que tá a sua vida, para a gente poder ouvir assim mais histórias, né? E ajudar a passar o nosso dia, ajudar a tirar experiências, né? Bom, gente, é isso. Um beijo grande. Eu vou deixar aqui na descrição, né, o nosso e-mail, que é suahistoriasemcortes@gmail.com. O número 100 do Sem Cortes em algarismos mesmo, 100, né? Então, suahistoriasemcortes@gmail.com. Eu fico aguardando aí a sua história, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham aí uma ótima semana e olha, cuidado para não ter uma Marta na sua vida. Um beijo.